Também o preço médio da gasolina teve queda de 2,77% nas bombas, segundo a Agência Nacional do Petróleo. No acumulado, esta foi a semana com o valor médio do litro do combustível mais baixo desde o começo de 2021, que passou de R$ 5,40 para R$ 5,25. Nós temos razões aí para esse otimismo. Para debater conosco esse importante assunto, nós convidamos agora o professor Rogério Mori, da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Muito boa noite, professor. Prazer ter conosco aqui na Jovem Pan. Boa noite. Obrigado. Professor, a gente sabe que ano de eleição sempre faz milagre, né? E nós tivemos todo o empenho do Congresso, da própria presidência. Todos queriam mostrar serviço nesse ano eleitoral para baixar combustível. Houve a briga com os governadores, que depois baixaram outros combustíveis também. Mas neste momento que vivemos aqui, claro que a questão internacional, a greve, a crise, na verdade a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que trouxe aí esse elemento fundamental para a elevação do preço do petróleo, do Brent no mercado internacional, mas houve um recuo importante com as medidas adotadas no país, é que chegamos a essa situação, mas ela será duradoura, professor? Dá para arriscar? Dá, nós temos aí um cenário benigno do ponto de vista internacional em relação ao preço do petróleo nesse momento. Eu acredito que, apesar do conflito que nós temos ali no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia, no caso, no que tange ao preço do petróleo, a gente não deve ter uma nova alta expressiva, quer dizer, a gente tem um cenário de acomodação do preço internacional do petróleo, que sugere que o preço dos combustíveis deve ter uma acomodação aí no cenário internacional, que aliado com essa redução que a gente teve do ICMS sobre combustíveis e também a zeragem de impostos federais sobre combustíveis, trouxe aí os preços para baixo nesse momento. Então, é um quadro benigno que a gente tem nesse momento, que eu acho que deve se manter aí pelo menos por esse ano, por enquanto. Temos aí também que somar isso o fato de que a cotação do dólar tem se mantido relativamente estável, ela tem oscilado um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas não tem tido aí uma sinalização de uma alta muito expressiva nesses meses, o que também tem contribuído aí para esse cenário. Professor Rogério Mori, agora a pergunta da Fabiana Barroso. Boa noite, professor. Hoje foi anunciado uma redução do diesel aéreo, combustível aéreo, em 10,4%. Eu gostaria de saber do senhor quais impactos que nós vamos ter diante principalmente do consumo, se ele está diretamente ligado a, por exemplo, medicamentos e outras coisas que a gente sabe que vem através desse tipo de transporte. O impacto tende a vir, mas ele tende a ser diluído, né? Em geral, quando a gente tem uma medida dessa natureza, ela acaba tendo um efeito imediato, né? Uma redução, mas a gente tem uma série de contratações, de custos de transportes que já são contratados ao longo do tempo, e esse efeito que a gente tem de redução aí, que a gente observa de transportes, né? Sobre medicamentos e outros transportes de bens e produtos que a gente tem importados por via aérea, eles acabam sendo diluídos no tempo e muitas vezes nem são tão perceptíveis assim, né, do ponto de vista do consumidor, né, eles acabam sendo aí um pouco diluídos, né, no conjunto dos demais preços aí da cesta de consumo. Agora, professor, toda essa situação que nós vivenciamos, né, e toda essa crise que envolveu os combustíveis, que, como a Fabiana disse, afeta diretamente o nosso modal de transporte sobretudo, o caminhão, né? Então, há toda uma repercussão na cadeia, até quem não tem carro, quem não vai ter carro, acaba sendo impactado e os mais pobres, evidentemente, são mais impactados. Mas toda essa crise que vivemos, aí o senhor acredita também que abre espaço aí para a discussão do papel da Petrobras, do papel dos estados, a questão do ICMS? De fato, havia estados que cobravam o ICMS até de certo ponto abusivo mesmo, e agora a situação voltou aí dentro de uma normalidade. O senhor acredita que é um momento de discutir também a questão do refino no país, da própria função da Petrobras?
Eu acho que nessa questão do ICMS havia um exagero, né? A gente tem estados que realmente tinham alíquotas abusivas de ICMS, né? Eu acho que foi feita uma adequação, tudo bem que nós estamos no ano eleitoral, foi feito em um momento que, ok, né? A gente está aí, pegou-se limões e fez-se uma limonada, mas era algo que deveria ter sido feito há muito tempo, né? Nós temos estados aí que as alíquotas de combustíveis, de gasolina, chegavam a mais de 30%, né? E nós temos um modal aí de transporte que é totalmente rodoviário, né? Um país de dimensão continental que depende desse tipo de transporte, caminhão, ônibus, carro, quer dizer, não ter isso como algo, um item, combustível como item essencial é meio absurdo, né? Dado que o nosso modal de transporte é rodoviário, né? Então foi feita, de fato, uma adequação nesse sentido. Eu acho que foi uma medida totalmente correta, isso tem um impacto positivo. A questão do refino, eu acho que é algo que realmente deveria ter sido discutido também há muito tempo, né? Nós temos aí, o Brasil ele tem uma estrutura de refino que, para petróleo, que não é adequado àquilo que a gente produz, né? Aquilo, nosso petróleo é um petróleo mais pesado, que é exportado, e nós importamos um outro tipo de petróleo que é para nosso tipo de refino. Eu acho que é algo que tem que ser realmente repensado dentro da estratégia da Petrobras, dentro da estratégia do Brasil. Eu acho que realmente algo que deveria ter sido pensado há mais de 20 anos. Eu acho que realmente me surpreende que isso não tenha sido feito há muito tempo, tá? E nós ainda estejamos batendo nessa tecla em termos de Brasil, do ponto de vista estratégico. Fabiana? Professor, a gente sempre discute que o Estado, né, quando o Estado é muito grande, acaba a inflação ficando muito alta porque existem muitas contas a pagar do próprio Estado. Então, a gente viu recentemente essas privatizações, até também desse modal aqui que a gente está falando de transporte, concessões para se criar ferrovias. Essas são, na verdade, né, são boas saídas para que a gente venha enfrentar esses problemas um pouco mais concretamente ao longo do tempo, porque isso demora um pouco mais? O Estado brasileiro, desde a Constituição de 1988, ele deixou de ser um Estado investidor para ser um Estado social, né? E, sim, isso foi uma transformação que nós tivemos no nosso Estado. Então, assim, aquele Estado que fez uma Itaipu, que fez uma Rio Niterói, ele não existe mais. Hoje o Estado ele tem um papel social, é um Estado que ele tem que dar uma cobertura social, o que é essencial num país que tem uma desigualdade de renda como o nosso. Então, quem tem que cuidar desse papel é o setor privado. Não digo que o Estado não tenha que ter capacidade de investimento em regiões onde nós temos a necessidade de investimento, como regiões como o Nordeste ou o Norte do país, onde o setor privado, de fato, não vai estar. Então, nós temos que ter, sim, o setor privado atuando nisso. O que você precisa ter, de fato, é uma boa regulação. O setor ferroviário foi feita a privatização nos anos 90, não foi feita uma boa regulação, visto o que foi feito, né, visto que as ferrovias não andaram para frente. Vamos ver se agora nós vamos ter aí uma boa regulação e as ferrovias andando para frente, mas esse tem que ser o caminho. Não adianta a gente imaginar que vai ser o Estado que a gente tinha nos anos 40, 50 e 60 ou 70 da década do século passado. Isso não existe mais, tá? Professor, o senhor falando dessa segurança, né? A gente se acostumou no Brasil, né? A apresentação de projetos, muitas vezes a licitação e depois o prazo daqui 3 anos. E isso nunca se concretiza. Por que é tão difícil seguir mesmo? E como o senhor falou, quer dizer, uma vez passado para a iniciativa privada, a situação é outra, evidentemente. O Brasil, como o senhor falou, não tem capacidade, nem Estado, município e a própria União. O que é preciso se fazer mesmo? Marcos regulatórios, bons projetos. O senhor acha que há interesse da iniciativa privada para fazer essa alavancagem necessária no país? Interesse tem, eu acho que a iniciativa privada tem interesse nisso, eu acho que há espaço para recursos, para ganhar dinheiro nessa direção. Acho que existem, inclusive, investidores internacionais interessados nisso no Brasil. O que falta é um bom marco regulatório nessa direção. Infelizmente, o Brasil está parado, nós ficamos parados durante 20 anos sem um bom marco regulatório.
sem boas características e andando para um lado ou para o outro. Para onde o Brasil vai? Nós, às vezes, temos saudades daquele Estado do Brasil dos anos 70, que investia maciçamente, que tinha capacidade, e não tem. Hoje o Estado brasileiro está na sua menor capacidade de investimento desde de que a Constituição foi aprovada. Por quê? Porque o Estado brasileiro tem que gastar com o social. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, quem tem que fazer isso? É o setor privado. Claro que nós temos que recapacitar o Estado do seu investimento, mas ele não vai fazer mais aquilo que ele fez no passado, Então, você precisa criar marcos regulatórios, boas agências reguladoras que não sejam capturadas pelos seus regulados e que permitam ao setor privado investir efetivamente, que fiscalizem adequadamente e punam adequadamente o setor privado quando não estiver cumprindo seus contratos. Fabiana, temos 1 minuto para você, então, com o professor. Então, professor, como eu sou da área jurídica, vou nessa simplificação. O que nós deveríamos ter, então, é a austeridade legal para que o investidor tenha esses momentos de paz e venha concretamente ao Brasil. É isso, professor? Sim, segurança. Você precisa ter uma segurança jurídica, você que é dessa área, você precisa ter uma segurança jurídica, marco legal bem definido. Quer dizer, você precisa ter um ambiente de negócios que seja atrativo para os investidores, que você tenha, de fato, um ambiente de negócios que seja atrativo para esse tipo de investimento. Fica criminalizando sempre o lucro. A iniciativa privada vai ganhar dinheiro, mas se não ganhar dinheiro, não vai ter investimento, professor? Pois é, E aí nós ficamos como estamos hoje, sem investimento, parados, E aí sem investimento, sem produção, sem renda. E o projeto estamos também... estagnados, com o mundo crescendo. Hoje o Brasil luta para continuar na renda média. E por que o projeto é tão difícil no país, professor? Aquele projeto executivo bem executado, de fato, mesmo. Depois, muitas vezes, há o certame, daí depois a empresa assume, depois garante que não vai conseguir fazer. Bons projetos também, Bons projetos, uma boa execução, você precisa ter, também do lado do regulador, você precisa ter um bom regulador, você precisa ter boas perspectivas de negócio, você precisa ter um marco legal bem definido, você precisa ter regras que sejam respeitadas no longo prazo, que não mudem, Tudo isso faz parte de um ambiente de negócios que seja atrativo, para o setor privado. Não adianta criminalizar o setor privado. Haja visto que está acontecendo na América Latina em vários países, como a gente está vendo. Agradecemos então a participação do professor Rogério Moro conversando conosco aí sobre os combustíveis e também, claro, todo esse tema importante aí das privatizações. Professor, obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Boa noite. Boa noite.